Shalom, pessoal. Como vocês sabem, hoje está sendo um dia bem difícil aqui em Israel, em todo o Oriente Médio. Mas eu não vou falar sobre a guerra, eu vou continuar com o nosso tema sobre a Paraxá. Mas sim, se houver alguma sirene, que já houve algumas ao longo do dia, eu vou ter que interromper o vídeo para ir para o abrigo, que é no subsolo do meu prédio. Agora, pretendo, se houver sirene, ir para lá, me proteger e depois continuar fazendo o vídeo. E para quem quiser ficar até o final, eu vou responder a pergunta de uma seguidora do canal sobre os diversos tipos de sacrifício que tem a ver com essa paraxá dessa semana, tá? Então vamos falar hoje sobre a paraxá Tetzaveh, que está em Êxodo 27, capítulo 27, versículo 20, até o capítulo 30, versículo 10, lembrando sempre que são estudos do rabino Reuven Tradbrooks. Então vamos lá. O resumo da paraxá é: são dados os mandamentos referentes às vestes especiais do Cohen Gadol. Cohen Gadol é o sumo sacerdote, bem como as vestes dos Kohanim regulares, dos sacerdotes regulares. Eu vou usar muito essas palavras, Cohen Gadol, Kohanim. Então vocês sabem, Cohen Gadol é o sumo sacerdote e Kohanim são os sacerdotes regulares. Também nessa paraxá são dados os mandamentos para consagração de 7 dias dos Kohanim e consagração do altar. São dados os mandamentos da oferta diária e do altar de incenso. Essa paraxá apresenta a atividade do Mishkan, o tabernáculo. O Mishkan tem duas partes, a construção e as pessoas. Na semana passada, falamos sobre a construção. Uma construção é estática. As paredes revestidas de ouro não se movem. A menorá é fixa. Os Kohanim se movimentam e a atividade no Mishkan será realizada pelos Kohanim, pelos sacerdotes. Nossa paraxá trata de pessoas, como os sacerdotes devem se vestir e como devem ser consagrados na sua atividade de Kohanim, de sacerdotes. Primeira aliá. A menorá será acesa todas as noites. Separe Arão e seus filhos para me servirem. Faça-lhes vestes sagradas para honra e glória. Primeira vestimenta do Cohen Gadol, sumo sacerdote, faça o efod, uma espécie de avental com alças que deve ser tecido de azul celeste, púrpura e vermelho. Uma joia ornamentada com os nomes de seis tribos é presa a cada uma das alças. Arão carrega o nome do povo judeu como lembrança perante Deus. Existem dois conjuntos diferentes de vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes regulares usam 4 vestes de linho branco. O Cohen Gadol veste essas mesmas 4 vestes de linho branco, além de outras 4 vestes coloridas e douradas sobre as brancas. As vestes do sacerdote são descritas em primeiro lugar. São vestes reais. As cores são as mesmas das belas cortinas do tabernáculo. Essas cores permanecem como símbolo de pompa e de cerimônia até os dias de hoje: dourado, vermelho, púrpura e azul celeste. O sacerdote é adornado com as mesmas cores reais do tabernáculo. Mas espera aí, isso não é um pouco presunçoso? O tabernáculo é a morada do Eterno neste mundo, o Rei dos Reis. Sua morada precisa ser régia, com as cores da nobreza, palaciana.
Mas então, vestir o Kohen Gadol com as mesmas cores? Um tanto presunçoso, não é? No entanto, essa não é a nossa decisão, não é a nossa ideia. É assim que somos instruídos a fazer. Vocês receberam uma ordem para adornar o Kohen Gadol de modo que ele pareça majestoso, real e nobre. A ordem de se vestirem com realeza nos transmite o como o Eterno nos vê. Obviamente, ao decorar a casa do Eterno, nós teríamos que usar cores reais. Mas vestir nosso representante com essas mesmas cores reais transmite uma noção poderosa de que nós somos da realeza. A majestade do Kohen Gadol representa a posição de realeza do povo judeu. Segunda aliá. Segunda vestimenta do Kohen Gadol. Faça o Roshen Mishpat, o peitoral do juízo. 4 fileiras de pedras preciosas diferentes, cada uma com o nome de uma tribo incrustadas sobre um tecido colorido. Prenda este peitoral com correntes de ouro às alças dos ombros do efode. Arão carregará os nomes do povo judeu em seu coração quando entrar no Santo dos Santos, como uma lembrança constante perante o Eterno. E coloque neste peitoral o Urim e Tumim. Agora eu vou abrir um parênteses. O rabino não explica o que são o Turim e o Urim e Tumim. Entre nossos sábios existe muita especulação sobre esses objetos, ou um objeto, nós não sabemos. O que sabemos é que Urim deriva da palavra or, luz. Então, Urim é luzes. E Tumim deriva de tam, que significa perfeito. Então, Tumim é perfeições. Luzes perfeitas. Aparentemente era uma espécie de oráculo em que o Eterno respondia a questões de interesse nacional, acendendo as pedras para mostrar aprovação para alguma pergunta, como por exemplo, ir a uma guerra. Mas a verdade é que ninguém sabe o que eram Urim e Tumim. Agora fecha parênteses. Os nomes das 12 tribos eram inscritos 2 vezes. A primeira, 6 nomes em uma pedra, 6 em outra, fixadas na alça do efode. E a segunda, os nomes são escritos individualmente em cada pedra do peitoral. O sacerdote carrega os nomes das tribos do povo judeu em seu corpo, representando todo o povo judeu, aproximando-se do Eterno, e isso 2 vezes. E a Torá nos diz por quê? Como uma lembrança do povo judeu perante o Eterno. Na verdade, todas as 4 vestes dos sacerdotes desempenham uma função de lembrança, presença ou obtenção de favor. E essa é uma ideia notável. O Kohen Gadol não realiza o serviço do tabernáculo, exceto em Yom Kippur, o dia do perdão. Em um dia comum, espera-se que ele apenas esteja presente no tabernáculo. E simplesmente por usar essas vestes, ele traz a lembrança do povo judeu perante o Eterno. Isso expressa uma profunda filosofia do judaísmo. O Kohen Gadol deve permanecer na casa de Deus, no tabernáculo, nos representando. E, em termos mais figurativos, nossas vidas são representadas por ele, o Kohen Gadol, uma vida de permanência na casa de Deus. Nós não caminhamos simplesmente sobre a nossa terra. Em vez disso, permanecemos na casa do Eterno. Diariamente acendemos a menorá, um símbolo da presença divina, a luz. E o incenso, a fumaça da sua presença, como aconteceu no Monte Sinai. E nosso representante, o Kohen Gadol, permanece na presença do Eterno, carregando os nossos nomes. O povo judeu, enquanto vive nesta terra, permanece na presença de Deus. Terceira aliá.
Terceira vestimenta do Kohen Gadol, faça uma túnica totalmente colorida com uma abertura para a cabeça. Na bainha, coloque romãs de lã tecida colorida e sinos de ouro em um padrão alternado, romã, sino. A entrada e a saída de Arão diante do Eterno serão, portanto, ouvidas no dia de Yom Kippur. Quarta vestimenta do Kohen Gadol. Faça uma placa de cabeça de ouro com a inscrição Sagrado a Deus. Prenda esta placa ao turbante de modo que repouse sobre a testa. Por meio disso, Arão carregará os pecados cometidos através do serviço sagrado e o povo judeu obterá graça diante de Deus. Depois de terminar de descrever as vestes exclusivas do Kohen Gadol, vêm as 4 vestes de todos os Kohanim. O Kohen Gadol e todos os Kohanim usam 4 vestes durante o serviço. 3 dessas peças são de linho branco: calças, túnica e turbante. A quarta é um cinto de lã colorida. Os Kohanim usam essas vestes durante o serviço. O Kohen Gadol usa apenas essas 4 quando entra no Santo dos Santos. Ele usa essas 4 peças e as 4 vestes ornamentadas em ouro e coloridas, totalizando 8, durante o resto do ano. Os Kohanim comuns usam vestes de linho branco, o que contrasta fortemente com o Kohen Gadol, que está todo paramentado, enquanto eles se vestem de forma notavelmente simples. A grande maioria do serviço do Mishkan é realizada pelos Kohanim comuns. Eles gerenciam as aspirações ou decepções individuais do homem, as ofertas do homem. Assim, nas ofertas que trazemos como expressões de aspirações ou decepções, nós nos aproximamos do Eterno com simplicidade e humildade, representadas pela simplicidade das vestes brancas do Kohen comum que nos auxiliam em nosso serviço. O Kohen Gadol representa não um indivíduo, mas a entidade corporativa do povo judeu. E isso é majestoso. Humildade no homem individual, em contraste com a majestade do nosso povo. Quarta aliá, a consagração dos Kohanim. Para santificar os Kohanim, levem ofertas de todos os tipos que serão oferecidas no templo sagrado. Vista Arão com suas vestes especiais, unja-o com óleo, vista os Kohanim com suas vestes especiais. Traga as diversas ofertas diferentes ao altar para um aroma agradável diante de Deus. As instruções para a consagração dos Kohanim aparecem aqui, enquanto a consagração propriamente vai aparecer na Parashá Tzav mais adiante. Quinta aliá. Arão e os Kohanim são consagrados através da oferta de um carneiro, com o sangue da oferta colocado sobre eles e sobre as suas vestes. As oferendas da consagração são trazidas. Um futuro Kohen Gadol, que substituirá Arão, usará essas vestes especiais por 7 dias para a sua consagração. Eles também repetirão essas oferendas de carneiro. Arão e seus filhos repetirão essa cerimônia todos os dias durante 7 dias. O altar também deve ser consagrado por 7 dias. Assim, Arão e os Kohanim serão consagrados em uma cerimônia de oferendas de 7 dias. E essa é uma consagração longa e elaborada. Talvez seja para incutir nos Kohanim que, embora ocupem uma posição singular, incluindo dons e benefícios devido ao seu trabalho sagrado, eles são servos de Deus e não senhores do povo. O privilégio sobe rapidamente a cabeça, trazendo arrogância e um senso de direito. Os sacerdotes, como todos os servidores públicos, precisam estar vigilantes para se lembrarem de que são servidores e não servidos.
Eles servem a Deus e ao povo e não o contrário. Portanto, precisam de uma longa e profunda iniciação no serviço do Eterno para compreenderem sua posição como servos de Deus e não como senhores sobre as pessoas. Sexta aliá. Duas ofertas devem ser trazidas como oferta diária, uma pela manhã e outra à tarde. Um carneiro com farinha, azeite e vinho. Ele é trazido no Ohel Moed, ou tenda da reunião, o lugar onde o Eterno se encontra com o povo judeu. Santifiquei este lugar, assim como os sacerdotes. Habitarei entre o povo judeu e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Deus que os tirou da terra do Egito para habitar entre eles. O Mishkan, o tabernáculo, representando a presença de Deus, convida o povo judeu a aproximar-se do Eterno, a aceitar o seu convite. Nós somos os ativos no Mishkan. Ele, o tabernáculo, é estático. Tendo apresentado quem fará essa aproximação, agora nos edita como e quando fazê-la. Sétima aliá. Faça um altar de incenso de madeira revestida de ouro com um côvado quadrado. Coloque-o em frente à cortina atrás da qual está a arca, o lugar onde me encontrarei com você. Ofereça incenso 2 vezes ao dia, na hora da limpeza da menorá, pela manhã, e na hora de acendê-la à noite. Parece que a instrução sobre o altar de incenso está totalmente fora de lugar. Na semana passada, tivemos todas as instruções sobre os utensílios do Mishkan: a arca, a menorá, a mesa, o altar para as ofertas. Agora, o que há de tão especial no incenso que faz com que o seu altar venha depois de todas as outras instruções? Bem, o incenso produz fumaça. No Monte Sinai, quando o Eterno desce para falar com o homem, sua presença é representada por uma densa nuvem de fumaça. Ao longo do restante da Torá, quando a presença de Deus é indicada, é por meio de uma nuvem. Talvez seja esse o papel do incenso: produzir uma nuvem de fumaça, indicar sua presença, e isso ocorre no fim de todo o processo, porque é o ápice. E o ápice do tabernáculo é a presença divina. Assim, o mandamento final é queimar incenso, produzir uma nuvem indicativa da sua presença. Então, gente, aqui termina o estudo do Rabino Tradbrooks. Agora eu quero responder a seguinte pergunta da Rahav, seguidora do canal. Shalom Tirtza, Korban é também uma oferenda, é uma oferta de agradecimento, independente do ser, ou do objeto ou ser? Eu tinha dito, escrevi para ela no canal, que eu ia fazer um vídeo na quinta-feira passada como resposta. Mas quando eu li a Paraxá dessa semana, eu vi que ela trata justamente deste assunto. O Rabino Tradbrooks não mencionou as ofertas que são citadas nessa Paraxá. Ele preferiu se ater às vestes dos Kohanim e do Kohen Gadol, então agora eu vou falar um pouco sobre os diferentes korbanot, ou sacrifícios. No judaísmo antigo, o korban é frequentemente traduzido como sacrifício, mas seu significado etimológico é mais profundo. A palavra deriva da raiz KRV, karave, que significa aproximar-se. Portanto, o objetivo central do Corban não era apenas dar algo para Deus, mas sim criar um meio para o ser humano se aproximar do Eterno. O Corban representava aproximação, não substituição. Diferente de outras culturas antigas que viam o sacrifício como uma forma de alimentar ou de aplacar divindades zangadas, o Corban era um processo ritual para promover a transformação pessoal. O ofertante devia sentir
que ao oferecer o animal, ele estava simbolicamente entregando seus próprios instintos animais a Deus. Era uma substituição simbólica. No caso de pecados, o indivíduo reconhecia que suas ações, sim, mereciam consequências graves, mas Deus, em sua misericórdia, aceitava o arrependimento manifestado através da oferta. Mas o Corban não é só por causa do pecado. Havia diversas categorias, cada uma com um propósito psicológico e espiritual diferente. Então, agora eu vou distinguir entre os nomes do sacrifício, o nome hebraico e o seu significado e o seu propósito. Por exemplo, holocausto, também chamado de olá ou subida. Esse era totalmente queimado, representava a entrega total da mente e do coração a Deus. Oferta pelo pecado, hatat, era oferecido por erros cometidos sem intenção, erros involuntários. Oferta pela culpa, acham, para pecados que envolviam apropriação indébita ou dúvidas sobre transgressões. Paz, gratidão, shelamim, uma oferta festiva, partilhada entre o altar, o sacerdote e o ofertante, celebrando a harmonia. E todas essas ofertas eram ofertas de animais, envolviam sacrifícios de animais. Então veio a destruição do templo e o ensinamento dos profetas da substituição pelo coração. Desde a destruição do segundo templo em Jerusalém, no ano 70 da Era Comum, o sistema de sacrifícios físicos cessou. O judaísmo ensina que o vácuo deixado pelos korbanot foi preenchido por 3 pilares: tefilá, oração. As rezas diárias foram estruturadas nos horários em que os sacrifícios eram oferecidos. Tshuvá, arrependimento, o retorno sincero ao caminho correto. E tzedaká, caridade, justiça, que é o ato de dar de si para ajudar o próximo. Profetas de Israel, como Isaías e Amós e outros, enfatizavam frequentemente que o corban ritualístico não tinha valor algum se não fosse acompanhado por uma conduta ética e justiça social. O sacrifício, sem a mudança interna, era considerado vazio. Espero ter sido útil. Shavua Tov, uma boa semana e Shalom, paz para todos nós.